Tudo bem? Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados. Pessoal, nesse momento eu estou aqui no depósito aqui da minha loja e é daqui que eu vou fazer esse vídeo. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no YouTube, no Facebook, compartilhe no WhatsApp, porque eu tenho certeza que vai abençoar a muitas pessoas. Pessoal, hoje pela manhã eu estava lendo a respeito de Davi. Eu estava lendo a respeito de Davi e me chamou bastante atenção. Como que Davi ele era? Como que Davi ele foi um homem muito usado por Deus? Você vê que Davi ele vencia um exército de inimigo que vinha contra Davi e Davi vencia. Mas por que que Davi vencia? Porque a presença de Deus estava sobre o quê? Estava sobre Davi. O próprio Deus estava com Davi. E Davi vencia todos os exércitos de inimigo. Você vê que homem usado por Deus. Mas você vê que Davi tirou um momento para ficar em casa. Mas o erro não foi só esse. Davi tirou um momento para ficar em casa. O que foi que aconteceu? Davi olhando, enxergou aquela mulher. E quando ele enxergou aquela mulher, dentro dele já veio o quê? O desejo por aquela mulher. Já veio a cobiça, o desejo de querer aquela mulher. E aquela mulher era casada. Aquela mulher ali era casada. E você vê que o desejo de Davi foi tão forte que ele não resistiu à tentação. Davi não resistiu àquele desejo. Você vê que Davi mandou pegar aquela mulher até a ele e ali ele o quê? Cometeu o ato. Mas você vê que primeiro veio o quê? O desejo. Aí eu fiquei pensando, hoje em dia, pessoal, não é diferente. Hoje em dia, se nós não vigiar, nós que servimos a Deus, nós se não vigiar, nós caímos na armadilha do diabo. E você vê que Davi cometeu aquele ato, e você vê que Davi ficou quieto, não falou nada. E você vê que o que foi que Davi fez? Pegou o esposo, botou o esposo dela na frente da guerra. Que era para ele morrer, olha a intenção de Davi, que era para ele morrer, que era para ele ficar o quê? Com a mulher dele. E foi isso que aconteceu. Davi, você vê que Davi teve um filho com aquela mulher. E você vê que o pecado, pessoal, o pecado é uma coisa tão satânica, que você vê, até o filho que Davi teve com aquela mulher, Davi fez o quê? Davi perdeu, aquele filho morreu. Você vê como é que é o pecado. Você vê o pecado, a cegueira espiritual que o pecado traz para uma pessoa de Deus. O pecado, ele cega. Você não consegue enxergar o que Deus tem para você. Você vê que Deus teve que usar um profeta para ir até Davi. Porque Davi ficou quieto. Davi não falou nada para ninguém. E Deus teve que usar um profeta para ir até Davi. E o profeta, quando chegou até Davi, o profeta não chegou diretamente falando o que Davi fez. Mas o profeta chegou o quê? Contando uma história. E era a própria história de Davi. E você vê o que foi que, no final de tudo, o que foi que aconteceu. Davi, pessoal, a ficha de Davi caiu. O arrependimento de Davi foi tão grande que você vê que Davi se humilhou aos pés de Deus. Davi se humilhou. Imagina aquela hora ali, a angústia, a tristeza que Davi não estava naquele momento ali. Mas Davi fez o quê? Naquela hora, Davi se humilhou aos pés de Deus. Davi se humilhou, Davi pediu perdão, Davi se humilhou, Davi colocou tudo para fora aos pés de Deus. E você vê que Deus o quê? Deus perdoou ele. Mas por que Deus perdoou? Porque ali foi um arrependimento sincero. Ali foi uma humilhação que ele fez aos pés do Senhor. E Deus perdoou ele. Hoje em dia, pessoal, trazendo para a gente
a gente não é diferente. A gente toma sujeito a cair. A gente toma sujeito a cometer esse mesmo erro. Às vezes você está aí, às vezes você pode estar preocupado com tantas coisas. Você está preocupado com tantas coisas que às vezes você não está nem vigiando mais. E às vezes você pode olhar para a sua vida e você falar assim, por que dentro de mim tem essa tristeza? Por que dentro de mim essa angústia profunda na minha alma? Por que eu oro e às vezes eu não vejo um resultado de Deus na minha vida? Por que isso? Às vezes você se pergunta assim, será que Deus não é comigo? E às vezes você está aí até ponto de desistir. Às vezes você está em ponto de largar tudo e voltar para o mundo para fazer besteira. Não faça isso não. Olha o que Davi fez. Davi foi até o quê? Os pés de Deus. Davi foi ali se humilhar. Davi pediu perdão. Davi se humilhou. Davi colocou tudo para fora. E Deus perdoou ele. Deus é misericordioso. Não vai para o mundo não. Não vai não. Coloca tudo para fora aos pés do Senhor. Que Deus ele vai te perdoar. Creia que Deus te perdoa, mas se humilha aos pés de Deus. Se essa gravação aí, se essa gravação que eu estou fazendo aqui agora, se mexeu com você, então chega aos pés de Deus e pede perdão. Às vezes você está aí, ó, você está aí com depressão, às vezes você não dorme à noite, você tem pesadelo, e você até prega a palavra de Deus, mas às vezes você está tão preocupado com tantas coisas, de querer ter tantas coisas. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Isso aí também é pecado, pessoal. Isso também é pecado. Isso aí é pecado. Isso é os desejos de querer ter aquilo ali. Aí você coloca toda a tua força naquilo ali. Mas a nossa força nós temos que colocar na nossa salvação. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Não significa que você vai cruzar os braços e vai dizer assim, não vou fazer mais nada, que tudo vai cair do céu. Não, não é assim não. A gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, a gente tem que ir atrás, mas a gente não pode pegar toda a nossa força e nós colocar nisso aí não, porque isso aí vai ficar aí. Os bens materiais vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. E para onde vai a nossa alma? Pense, avalie a sua vida. Avalie como é que você está. Às vezes você está muito preocupado com muitas coisas desse mundo. Muitas coisas que você vai morrer e vai ficar aí. Você está tão focado nisso que você está esquecendo até da sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus, às vezes você até esqueceu de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Não faça isso não. Chega aos pés do Senhor e pede Ele perdão de tudo que você vê, pede a Ele força, se humilha aos pés de Deus, porque não existe um ser humano que vá aos pés de Deus, pede perdão a Ele para Ele não perdoar. Pessoal, isso não existe. Todos que for aos pés do Senhor e se humilhar de todo o coração, Ele está pronto para perdoar. Mas não seja aquela pessoa que diz assim, eu vou fazer isso que Deus vai me perdoar. Se você tem essa consciência a respeito, por exemplo assim, você fala assim, eu vou fazer isso aqui, eu sei que está errado, mas Deus vai me perdoar. Não faça isso não, porque você está fazendo conscientemente o que você está fazendo. Está igual um rapaz, assim, quando eu aluguei essa loja minha, estava sem luz, porque o moço que era dono dessa loja aqui, ele não pagava luz, e a Light foi e cortou. Quando eu aluguei a loja, estava sem luz. Aí apareceu um moço até a mim. Um moço, que ele é da igreja. Ele é da igreja. Não preciso falar o nome da igreja. Não preciso falar. Aí ele chegou até a mim e falou assim, se você quiser, eu posso fazer um gato de luz para você. Me oferecendo. Eu posso fazer um gato de luz para você porque eu faço isso para todo mundo. Olha o que ele falou para mim. E do lado dele tinha uma pessoa do lado dele, que a pessoa era incrédula, que anda os dois juntos. Aí pegou e falou dessa forma, é só você me pagar um dinheiro aí que eu faço isso para você, que eu faço isso para geral, eu faço isso para você também. Sabe o que eu falei para ele? Não, fulano de tal, eu não quero não. Eu não quero não. Aí chamei ele no local e falei para ele, vem cá, vou fazer uma pergunta para você.
Qual é o exemplo de homem de Deus que você está passando para esse moço que está do seu lado? Qual Deus que você está passando para ele? Porque isso não é certo. Como é que você vai dar algo para os outros, aquilo que não é seu? Como é que você vai tirar algo dos outros para vender para os outros? Isso está errado. Isso não é papel de homem de Deus. A gente, pessoal, em primeiro lugar, a gente tem que ser um exemplo. Porque a gente tem que ser um exemplo dentro da igreja, dentro da nossa casa, com o nosso familiar e na rua. Aonde a gente estiver, a gente tem que mostrar quem é esse Deus. Mas não é mostrar, não é falar, não. É mostrar com exemplo. É mostrar com exemplo. Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto de querer salvar o filho, a filha. Ela quer salvar, ela quer ganhar para Jesus. Mas a pessoa mesmo, ela não está dando um exemplo como um homem e uma mulher de Deus. Isso não pode, pessoal. A gente somos um exemplo. A gente somos um espelho. A gente somos um espelho. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida. Era igual quando estava com Davi. Que Davi venceu o exército inimigo. Hoje em dia é a mesma coisa. O Espírito do Altíssimo está sobre nós. Esse Espírito que está sobre nós é para clarear esse mundo. É para que essa luz que está na gente passar para aqueles que estão nas trevas. É isso. É isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser exemplo de Deus, como homem e mulher de Deus. Um forte abraço para todos. Em nome de Jesus. Amém.